Olá a todos, eu sou o professor Zé Roberto, sejam todos bem-vindos, jovens Padawan, para mais uma aula. E hoje eu vou falar para vocês sobre normas da ABNT para você configurar o seu trabalho de conclusão de curso. Vamos lá então? Bom, meu nome é José Roberto, para quem não me conhece, sou professor de inglês e português. E essa aula é para os meus alunos do curso de técnico de eletrotécnica do CEP de Bandeirantes, da minha turma que havia pedido para fazer essa aula. Mas eu dividi a aula em duas partes. Essa primeira parte eu vou fazer apenas uma apresentação de algumas normas, né, as principais normas da ABNT, para você usar no seu trabalho de conclusão do curso. Ok? Vamos lá então? Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Vamos começar pelos elementos obrigatórios. Nessa primeira parte, vou falar quais são os elementos obrigatórios e quais são os elementos opcionais. Toda grande caminhada começa com um simples passo. Assim disse Buda. Quais são os elementos obrigatórios, então, professor? Vamos ver. Nós podemos ver aqui 3 elementos obrigatórios que compõem, né, o trabalho de conclusão de curso, ou um trabalho, uma monografia, um trabalho que você vai fazer dentro das normas da ABNT. Primeira parte são os elementos pré-textuais. A segunda parte é composta pelos elementos textuais e a terceira parte os elementos pós-textuais. Vamos ver então quais são os elementos pré-textuais que compõem o seu trabalho. Os pré-textuais são capa, folha de rosto, resumo e sumário. Lembrando que esses são os elementos obrigatórios, ok? Textuais: introdução, desenvolvimento e considerações finais. Praticamente todos os elementos que compõem os textuais são elementos obrigatórios. Os pós-textuais, então, somente referências, as referências bibliográficas que compõem o elemento obrigatório na parte pós-textual. Então vamos ver como que ficou um resumo de tudo aqui. Os elementos pré-textuais, quais são? Capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, resumo, listas, sumário. Tá? Nesse exemplo aqui, o que está em amarelo significa que são obrigatórios. O que está nesse azul aqui, meio verde, opcionais. Nos elementos textuais, todos os 3, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, são obrigatórios. E nos elementos pós-textuais, ficou então a referência bibliográfica como obrigatório, apêndice, anexo, demais como opcionais. Então, como que é feita a formatação? Como que nós formatamos ali o Word ou o LibreOffice para você colocar nas regras certinho da ABNT o seu trabalho sair no estilo correto? Vamos ver então? Fonte, estilo, tamanho das fontes, nessa segunda parte. Quais são as fontes padrão de acordo com a ABNT? A fonte Arial e a Times New Roman. Essas duas fontes padrão para qualquer trabalho. O tamanho dessas fontes, 12, e o espaçamento 1,5, regra geral. Tem uma exceção. O tamanho 10 vai ser usado em citações longas. Nós veremos mais adiante como que é feita a citação, e o tamanho da fonte tem que ser menor, tem que ser tamanho 10. Formatação das margens, como que é feita? A superior com 3 centímetros, a esquerda também com 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros.
ficando dessa maneira aqui, ó, como você pode ver nessa ilustração. A parte superior com 3 centímetros, a esquerda com 3 centímetros. E a direita é inferior a 2 centímetros. Mas atenção, muito importante lembrar que o tamanho dessa folha é um tamanho A4. É uma folha de sulfite e o padrão é A4. Segue essas regras, essas normas, de acordo com a BNT somente nessa folha A4. Paginação. O que é paginação? Você vai colocar a página, o número da página no seu trabalho. Como que é feito isso? Uma observação importante: para fazer a paginação, deve-se começar a contar a página a partir da folha de rosto, mas o número da página só deve aparecer a partir da introdução. Vamos ver então? Aqui está a folha de rosto do seu trabalho. Você vai contar uma página, mas não vai aparecer na página o número 1. 2, no resumo. 3, o sumário. Então, vamos supor que essa seja a estrutura do seu trabalho. E logo após o sumário já vem a introdução. Agora sim, a página 4 ela vai aparecer na folha, ali na página, vai ser impresso o número 4. Como que é feito então a formatação do número da página dentro do seu trabalho? Ela tem que ficar no canto superior direito, a 2 centímetros da margem superior e a 2 centímetros da margem direita. Ok? 2 centímetros. E como que é feito então a contagem das páginas do seu trabalho? A primeira folha que aparece, a primeira página, é a capa. A capa não é contada. Começa a contar então a partir da folha de rosto. A folha de rosto é contada, mas não numerada. Não tem que aparecer o número da página na folha de rosto. Se houver errata, ela não é contada. A dedicatória é contada, mas não numerada. Agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, lista de siglas, abreviaturas, lista de símbolos e sumário. Contadas, você vai contar a partir da folha de rosto, né? 1, 2, mas não vai aparecer o número na página. Quando você imprimir o seu trabalho, não pode aparecer o número lá em cima. Certo? Vai começar a aparecer quando, então? A partir da introdução e todos os elementos textuais. A partir da introdução, a primeira parte da introdução, vai aparecer o número ali. Não importa se seja o número 4, nesse caso, nesse exemplo aqui, vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai ser a página 10. Vai começar a aparecer o número lá na página 10, que vai ser a introdução do trabalho. Depois da introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, tudo tem que ser contado e numerado com o número da página. Ok? Terceira parte, citações. O que são citações e como usá-las? Vamos ver então como que se faz uma citação dentro das normas. A citação é quando se faz uso ou empréstimos de conceitos de outra pessoa em seu trabalho, necessitando assim dar crédito ao autor. Copiar e não citar a fonte não é apenas antiético e deselegante, mas também pode ser considerado um crime de plágio, dependendo da circunstância. Tipos de citações. Quais são os tipos de citações que podemos encontrar num trabalho, então, acadêmico, num trabalho de conclusão de curso? Citação direta, literal, textual. Citação indireta ou livre. Citação de citação. Citações diretas, literais ou textuais, como são feitas? A citação pode ser feita dentro do texto, se a mesma tiver até 3 linhas. Deve ser feita entre aspas, com o nome do autor ao final da citação, entre parênteses, em caixa alta, seguido pelo ano da publicação e da página em que o trecho se encontra. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo de citação direta. O texto, a citação em destaque, com apenas 3 linhas, entre aspas,
com o nome do autor, o ano de publicação e a página no final, entre parênteses. Citações diretas, literais ou textuais. Se a citação tiver mais de 3 linhas, deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com tamanho de fonte reduzido para 10 e 100 aspas. Um exemplo de citação direta com mais de 3 linhas. Nós vemos aqui o texto e logo em seguida, formando um segundo parágrafo, formando outro parágrafo, a citação, porque ela passou de 3 linhas, então ela não precisa ter aspas. Ainda continua sendo citado ao final o nome do autor, né, o ano e a página. Porém, dessa maneira aqui, tem que fazer um recuo de 4 centímetros a partir da margem esquerda, deixando bem em destaque mesmo a citação. E a fonte também, o tamanho da fonte aqui diminuiu, foi para o tamanho 10 a fonte. Citações indiretas ou livres. A citação indireta é uma citação feita dentro do próprio texto. Deve apenas conter o sobrenome do autor e o ano de publicação entre parênteses, sem as aspas. Exemplo de citação indireta ou livre. Então aqui nós temos um exemplo, começando segundo, Blanchard. Então o caso da citação indireta, ela pode ser feita, né, dentro do próprio texto, né, apenas conter o sobrenome do autor e o ano de publicação, sem as aspas. Tá vendo? Não importa que ela tenha mais de 3 linhas ou 3 linhas, porque ela é uma citação indireta, ela não é uma citação copiada, palavra por palavra, de dentro do texto original. Você vai fazer uma citação dizendo que, segundo esse autor, segundo esse escritor, né, essa é a ideia da citação indireta. Citação de citações. Quando se utiliza uma citação que consta no documento que você está lendo, que você está pesquisando. Por exemplo, a indústria da informação isoladamente não produz conhecimento. Quem disse isso? Barreto, 1990, Apud Souza Araújo, 1991, na página 183. Então a palavrinha Apud aqui está significando citado, citado por. Ou para Barreto, 1990, Apud Souza Araújo, 91, página 183, a indústria da formação não elabora conhecimento de forma isolada. Então, 2 observações importantes. Observação número 1. Barreto é citado por Souza e Araújo na obra deles, certo? Então, Souza e Araújo, que escreveram em 91, são autores do documento que você tem em mão. Você está pesquisando, está consultando. E precisa citá-lo na lista de referências. Observação 2. A palavra pude não fica em itálico. Bom, agora vamos para a quarta parte. Nós vamos ver agora sobre referências. Referências bibliográficas, que também é uma parte muito importante e obrigatória do trabalho. As referências bibliográficas correspondem a um único elemento obrigatório dessa parte do trabalho, os elementos pós-textuais. A única parte obrigatória. Então, o que são referências de acordo com a BNT? Vamos ver aqui. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua identificação individual, de acordo com a NBR 6023. Quais são os exemplos de referência, então? Livros, sites, capítulos de livros, artigos científicos, reportagem de jornal, etc. Então, você vai colocar no seu texto de onde você tirou aquela informação. Você vai colocar aqui nas referências, né, do seu trabalho, de onde você tirou a informação que você utilizou no seu trabalho. Você lá no desenvolvimento, você citou certos autores, você citou certas ideias e
e para elaborar o seu trabalho, para fazer o embasamento teórico do seu trabalho. Então você vai ter que anotar tudo, você vai ter que ter tudo certinho, a fonte de onde você tirou essas informações e colocar tudo aqui e listar nas referências. Tá? Como que fazemos então uma citação de uma referência de um livro? Vamos ver aqui. O que deve conter na referência? Tá? Nesse caso você tirou a informação de um livro, o livro mesmo impresso. Sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, título em negrito, edição, cidade, editora e ano de publicação. Então o livro ele traz todas essas informações, certo? Então você tirou lá, vamos supor, 3 linhas lá do livro, desse autor desse livro, você vai ter que trazer o título, né? Todas essas questões aqui, você vai ter que trazer todas as informações na referência do livro. Então você retirou de um livro, você encontrou no livro lá aquela informação que você queria, você precisava do seu trabalho, e você citou no seu trabalho, dentro lá do desenvolvimento, né, através de uma citação direta ou indireta, não importa, você citou no trabalho, você utilizou o livro. Então você, nas referências, você vai ter que colocar esses dados aqui em relação àquilo que você tirou do livro. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos o nome do autor em caixa alta, no sobrenome, o JM seria o primeiro e o segundo nome, microbiologia, o título do livro, conceitos e aplicações, seria um subtítulo, segunda edição, São Paulo, Macron Books, a editora, e o ano de publicação. Ok? Referências de sites. Bom, sites é o que mais está sendo pesquisado atualmente para você elaborar o seu trabalho, né? Não que livro não seja importante, não que biblioteca não tenha, claro que tem. Mas por uma questão mais cômoda, mais prática, os sites estão sendo bem mais procurados que os livros. Mas você tem que fazer a referência aos sites corretamente, não somente colocando lá o endereço, o URL, o endereço da página. Como que é feito então as referências de site? O que deve conter nessa referência? Sobrenome do autor, o nome do autor, título do texto em negrito, o ano, o link e a data de acesso. Vamos ver um exemplo? Moretti e Isabela. Então, Isabela Moretti escreveu esse artigo. Começamos pelo sobrenome, caixa alta, Moretti, vírgula, Isabela, ponto. Entre aspas, em negrito, regras da ABNT para TCC, conheça as principais normas, fecha aspas, ponto. Então esse aqui é o título da matéria, do texto que está na página, na internet. 2019 é o ano que foi publicado. Disponível onde? Disponível em, https, e assim é o endereço da internet. Depois, por último, coloque acesso em, e a data do acesso, 8/4/2020. Ok? Então, isso é uma citação de acordo, né, com as normas da ABNT, corretamente, de um site que você pesquisou. Então, não é simplesmente colocar o endereço ali da internet e pronto. Não, tem que citar certinho tudo, quem escreveu, né, onde está disponível, a data, dessa forma que apresenta as normas da ABNT. Referências de capítulo de livro. O que deve conter na referência? Sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor do capítulo, título do capítulo, a palavrinha in, sobrenome do organizador do livro em caixa alta, nome do organizador do livro em caixa baixa, título da obra em negrito, local, editora, ano, página inicial e página final. Nessa ordem, nesse estilo. Vamos ver um exemplo? Recueiro Raquel. Então, Raquel é o nome, Recueiro é o sobrenome. Atos de ameaça face à conservação em redes sociais e internet. É o título do capítulo. In,
que vem do latim, também tem no inglês, né? In, primo, Alex, organizações, interação em rede é o título do livro. Porto Alegre, a cidade, editora Sulina, a editora, o ano 2016 e a página da 51 a 69. Referências de artigo científico, que deve conter sobrenome do autor do artigo em caixa alta e o nome, segue também a mesma regra, título do artigo, nome da revista em negrito, volume, número, página inicial e final, mês, abreviado e ano. Exemplo, Neves, Sandra Helena, é o nome do autor. O nome, no caso aqui seria o nome, né, da autora desse artigo. Sandra Helena Neves, o sobrenome. Sustentabilidade no campo, técnicas para colocar esse conceito em prática. Título do artigo e a revista. Revista Brasileira de Engenharia, está em negrito. No volume 6, número 2, página 27 a 39, junho de 2010. Referência. Como se faz a referência de reportagem do jornal? O que deve conter na referência? Então, como se faz referência agora de uma reportagem que você tirou de um jornal? Você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, título da reportagem, nome do jornal em negrito, local, ano, número da publicação, página, dia, mês e ano. Vamos ver um exemplo. Donato José, seria o autor, José Donato. Impressora 3D transforma o mundo. O título, o jornal Correio da Manhã, Rio de Janeiro, ano 90, número 230, página 45, no dia 3 de março de 2015. Bom, chegamos à quinta parte, que vai falar sobre a estrutura do seu trabalho, a visão geral, a visão estrutural de como que é formado todo o trabalho. Então, tá? Lembrando que estou apenas passando algumas regras, né? No final eu vou dar as referências de onde eu tirei todas as informações para você também pesquisar por mais informações, porque dependendo do seu trabalho você vai precisar de uma regra ou outra que não foi citada aqui, certo? Mas essas regras são as principais. Você fazendo o trabalho formatado dentro dessas regras que eu estou falando, o seu trabalho está perfeito, está da maneira correta de como se deve se entregar o trabalho acadêmico. Então aqui nós temos uma visão geral de um trabalho, começando pela capa, folha de rosto, que são os elementos obrigatórios, depois a muda de cor aqui, né? A errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, que é opcional, resumo, abstract, obrigatório novamente, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviações e sigla, obrigatório quando aplicável, quando você precisa de ter esses elementos para identificar, né, alguma coisa no seu trabalho. Então, se você tem no corpo do trabalho, no desenvolvimento do trabalho, você tem alguma coisa que precisa dessas informações, então passa a ser obrigatório também. Lista de símbolos, opcional, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, obrigatório. Referências, obrigatório. Glossário, apêndice A, anexo A, opcional. Então, essas páginas, como já falei, né, contadas e numeradas, a primeira página a receber numeração do canto superior direito, em algarismo arábico, é a introdução. Bom, aqui nós temos um exemplo de como se faz uma capa de trabalho. Tá? A fonte, no geral, da capa é Arial, Times New Roman, continua seguindo, né? O tamanho 12, em caixa alta, centralizado, passamento simples entre linhas, negrito apenas no título do trabalho e os demais, todas as demais sem negrito. Tá? Começamos na primeira linha lá com o nome da instituição e o nome do curso. Aí você deixa um espaço de aproximadamente 3 Enter. Você aperta o Enter 3 vezes e coloca o nome do autor. O seu nome, o nome de quem está fazendo o trabalho. Você vai ser o autor do trabalho.
Novamente você dá 12 Enter para dar um espaçamento até o título do trabalho, que é o nome do que você vai dar ao seu trabalho. Se houver um subtítulo, vem na linha seguinte. E na penúltima linha você vai colocar então o nome da cidade e na última o ano que você está fazendo esse trabalho. Aqui nós temos um exemplo de folha de rosto, também seguindo a mesma regra de Arial, tamanho 12, Arial ou Times New Roman, dá o espaçamento simples entre linha, negrito apenas no título do trabalho, todos os demais sem negrito, né? E nessa notinha aqui embaixo, essa caixinha, chama-se nota explicativa. Aí tem que ser fonte 11, né, alinhamento justificado, e com recuo de 7 a 8 centímetros a partir da margem esquerda, né? E caixa alta, todos os demais, a partir da margem esquerda, e caixa baixa, né? Diferente dos outros elementos que são tudo caixa alta. Resumo. Nós temos aqui um exemplo de resumo, né? Aproximadamente 2 espaços a partir do título ali, resumo, Arial 12, espaçamento simples, caixa alta apenas o termo assunto, né? Todos os demais apenas o termo resumo, todos os demais caixa baixa, e negrito, apenas o termo palavra-chave e assunto, sem negrito, todos os demais do resumo. Sumário. Bom, aqui nós temos um exemplo de sumário, que seria como uma espécie de índice, né? Mostrando a página que está determinado capítulo, determinada parte do seu trabalho. O sumário tem que ter um espaço entre o título e o início, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas. Negrito, apenas o termo sumário e os itens do sumário. Sem negrito, os numerais. Alinhamento centralizado, apenas o termo sumário. Caixa alta, o termo sumário e os elementos primários do sumário. Caixa baixa, todos os elementos a partir do secundário. O que seria isso, primário e secundário? Vamos ver aqui o exemplo. No número 3, no capítulo 3, começa a metodologia. 3.1, dentro do capítulo de metodologia, começa o elemento secundário. Aí você vai falar algum assunto dentro da metodologia que você vai começar a falar. Então esse seria o elemento secundário e você vai colocar então em caixa baixa, né? Se o capítulo 3 é metodologia, o subcapítulo seria 3.1 e um subtítulo colocado somente em caixa baixa. Introdução. Vamos ver então como que a parte textual do trabalho, essa parte obrigatória. Introdução, como se faz a introdução? A introdução deve conter os temas que serão tratados no trabalho, além da justificativa e do objetivo. Faça uma apresentação breve e clara da temática estudada, valorizando acima de tudo a delimitação. Exponha a justificativa e levante questionamentos para chegar até o problema da pesquisa. Use essa parte do trabalho para indicar como será a ordem dos capítulos. Vamos ver então a segunda parte dos elementos textuais, né, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a principal parte do trabalho, que deve conter a exposição do assunto tratado de forma detalhada e completa. Para escrever o desenvolvimento, tenha bem claro em seu objetivo geral e os objetivos específicos. É com base nesses tópicos que você vai conseguir formular os capítulos e utilizar a fundamentação teórica para defender os seus argumentos. Ao esquematizar um roteiro para o desenvolvimento do TCC, o estudante deve responder as seguintes perguntas: o que vou pesquisar? O problema.
Para que serve esse trabalho? O objetivo geral e o objetivo específico. Por que devo realizar a pesquisa? Justificativa. E como vou fazer esse estudo? A metodologia. E por último, então, chegamos à conclusão. A conclusão é a finalização do trabalho, onde o autor recapitula o assunto e fala um pouco sobre os resultados, também chamada de considerações finais. Essa parte do TCC mostra se a investigação atingiu ou não os seus objetivos. Não existe uma receita pronta para redigir essa seção. Em geral, recomenda-se expor as próprias ideias, resumir o conteúdo e expor as principais inferências. Lembre-se de que o conhecimento científico está em constante evolução, portanto, não dá para criar conclusões fechadas sobre um assunto, verdades únicas e absolutas. Bom, então concluindo, quando você termina o seu trabalho, né, nessa parte da conclusão, você não pode deixar ali o seu trabalho fechado, pronto e acabado. Você vai concluir, é claro, você vai concluir sua ideia, você vai concluir seu argumento. Porém, o que está dizendo aqui é que você não pode dizer como se fosse assim, o seu trabalho está pronto, aquele tema que você pesquisou, aquele assunto já está esgotado. Né? Não tem mais nada para pesquisar, não tem mais nada para fazer. Certo? Então é nesse sentido que quando você conclui o seu trabalho, na verdade o que você está fazendo ali não é fechando, não é concluindo, não é terminando, né, deixando uma ideia pronta e acabada, porque o conhecimento nunca se esgota. Então aquele tema que você pesquisou, que você desenvolveu, né, até mesmo o seu trabalho pode ser usado, né, futuramente para desenvolver outros trabalhos, outras ideias, ok? Bom, então é isso aí, né? Como eu disse, são apenas alguns exemplos, né? Muitos outros exemplos de normas da ABNT não foram citados aqui nessa apresentação, mas eu vou deixar, né, as referências onde eu pesquisei, vou mandar para vocês, né, nesses slides, para vocês também terem como fonte de consulta quando forem fazer o trabalho, quando forem fazer os trabalhos de vocês, né, dentro das normas da ABNT. Mas essas normas que eu falei aqui são as principais, são as básicas, são as essenciais que você vai precisar para entregar os seus trabalhos. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar aqui o meu contato, né, o meu Instagram, meu e-mail. Vocês podem me enviar perguntas, dúvidas. Eu estarei aqui, né, à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.